O presidente da Confederação Nacional da Indústria é preso em operação que investiga corrupção em contratos do Sistema S. Operador financeiro Paulo Vieira de Souza é preso em nova fase da Lava Jato. Primeira turma do Supremo nega liberdade a acusado de homicídio. Dois coautores matando uma terceira pessoa, primeiro com uma facada e depois com um tiro de calibre 12. Combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas é tema de encontro em Brasília. Dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, de 2016, indicam que mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas desse tipo de crime. E na segunda reportagem da série sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral, as principais mudanças implantadas pelo Código Eleitoral de 1932. O atual código nasceu com 383 artigos, mais que o dobro do primeiro, que tinha 144. Olá, boa noite. Boa noite para você. Ministros da segunda turma do STF começam a julgar habeas corpus envolvidos na Operação Publicano, que investiga esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná. O julgamento não foi concluído e a repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Ela acompanhou a sessão. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, a Operação Publicano ela foi deflagrada em março de 2015 e as investigações começaram ainda em 2014. Essa operação ela revelou aí um forte esquema de fraudes dentro da Receita Estadual do Paraná. O esquema ele funcionava mais ou menos assim. Os auditores fiscais eles não faziam as fiscalizações corretamente e também não atuavam quem sonegava impostos. Depois, então, o grupo pedia propina para os empresários para anular os débitos e reduzir por meio de fraude o valor dos impostos. Ao longo de toda a operação, mais de 200 pessoas foram denunciadas. A Justiça autorizou a prisão de algumas delas e na primeira fase da Operação Publicano tivemos a condenação de 42 pessoas. Alguns réus assinaram acordos de delação premiada. E na sessão de hoje, então, da segunda turma, os ministros começaram a julgar 2 habeas corpus de investigados nessa operação que questionavam justamente um desses acordos. Vamos ver. Os habeas corpus que começaram a ser julgados nessa terça-feira foram apresentados por 22 investigados na Operação Publicano. As defesas questionam aditivo de acordo de delação premiada de 2 colaboradores. Os acordos tinham sido invalidados porque, depois dos depoimentos, os 2 réus teriam cometido novos crimes e não revelado fatos relevantes. Para os advogados, o acordo não deveria ter sido validado de novo e pediram o trancamento da ação penal. Prêmios que não existem na lei, com devolução de valores em dinheiro que ele não tinha, com aumento dos prêmios da delação premiada e, aí vem o ponto, com cláusulas nesse acordo de homologação que jogam por terra qualquer possibilidade de contraditório sério. Não cabe a terceiros discutir a existência do negócio jurídico. Não cabe a terceiros atingidos pela declaração dos colaboradores discutir um eventual novo acordo. Depois de ouvir as sustentações dos advogados, o relator dos habeas corpus, ministro Gilmar Mendes, pediu para adiar o julgamento. Ele disse que se tratava de um caso singular e que a Corte precisa discutir sobre o benefício da delação premiada. Raras vezes nesses 17 anos de tribunal, eu me quedei tão impressionado, mais impressionado do que com os memoriais, com as próprias sustentações orais. Eu sei que nós temos que revisitar esse tema, e temos revisitado a questão desse singular contrato, que é um contrato personalíssimo, mas que afeta direitos de terceiro. Os ministros também retomaram nesta terça-feira a discussão sobre a obrigatoriedade de aumentar o salário de funcionários públicos quando há mudança na jornada de trabalho. Os ministros julgam recurso de servidores da Paraíba que trabalhavam 20 horas semanais e uma lei complementar do Estado aumentou a jornada para 40 horas sem alterar os vencimentos.
O ministro Gilmar Mendes tinha pedido vista. Ele disse que houve apenas uma adequação. O ministro Ricardo Lewandowski, relator que tinha votado para ajustar os salários, pediu para analisar novamente o caso. A primeira turma do STF negou um pedido de habeas corpus para um caso de homicídio alegando risco à sociedade. Na sessão de hoje também foi reconhecido o direito de aposentadoria complementar para um funcionário da Petrobras. O funcionário da Petrobras se aposentou com o salário do INSS. Também passou a receber um complemento da aposentadoria pela Petros, o fundo de previdência privada da estatal. Só que o empregado continuou trabalhando na empresa. E a Petros questionou na justiça a legalidade do complemento de aposentadoria. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o funcionário não precisava romper o contrato de trabalho com a Petrobras para passar a receber o dinheiro. No Supremo, a estatal entrou com um agravo questionando a decisão do TST. Mas a relatora, ministra Rosa Weber, negou o seguimento. Porque não foi observado o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para cabimento de reclamação ajuizada para efeito de garantir a observância de decisão em recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Os outros ministros acompanharam a relatora, confirmando a decisão do TST. A primeira turma também analisou o pedido de liberdade provisória para José Carlos Santana, acusado de homicídio. O relator, ministro Marco Aurélio, votou favorável. Não cabe supor que, solto, o acusado, sob os holofotes da justiça, tentará embaralhar a investigação. É preciso que haja um ato concreto. Mas os outros ministros negaram o pedido de liberdade. Duas pessoas, dois autores, coautores matando uma terceira pessoa, primeiro com uma facada e depois com um tiro de calibre 12 na cabeça da pessoa, ou seja, são pessoas que devem ficar, em virtude da própria segurança da sociedade, presos até o julgamento, até porque, como bem salientou eminentemente o relator, já houve até decisão de pronúncia. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros destaques da primeira turma. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Vários assuntos, vários processos, temas em destaque na primeira turma de hoje. Um deles envolveu o PCC, não é? Exatamente. Apesar da sessão da primeira turma ter sido bastante rápida, muitos habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio foram julgados. E, nesse caso, 4 deles envolviam supostamente integrantes desse primeiro comando da capital do PCC. Em um desses habeas corpus, o que se alegava era excesso de prazo na prisão e, em outros, um excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes. Ou seja, estava demorando muito para ser julgado e haver uma condenação e, em razão de uma prisão preventiva, até que o processo fosse julgado definitivamente, isso também estava se protelando ao longo do tempo e a defesa vinha alegando, portanto, que deveriam ser soltos ou, pelo menos, aguardar o julgamento em liberdade. Nenhum dos 4 habeas corpus foram conhecidos pela turma, que por maioria acabou aplicando a súmula 691 do próprio Supremo Tribunal Federal, que entende que contra a decisão do relator no STJ, em sede de habeas corpus, não cabe outro habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, contra a decisão monocrática que nega a liminar do relator, não cabe habeas corpus em razão do que poderia acontecer a chamada supressão de instância. Então, até que o STJ decida e julgue aquele recurso, o habeas corpus que existe lá, o Supremo não pode se manifestar. Essa foi a decisão tomada por maioria, porque o ministro Marco Aurélio, nos 4 casos, entendia sim que os argumentos trazidos eram suficientes para reconhecer o excesso de prazo, tanto na prisão quanto na formação da culpa, e deferia a ordem. Mas acabaram, de uma certa forma, negando, não conhecendo esse habeas corpus. E das informações colhidas nos autos, principalmente da manifestação da Procuradoria-Geral da República, consta que esses habeas corpus, eles são oriundos de uma investigação bastante complexa que envolveriam pelo menos 700 integrantes dessa organização criminosa. Então, em razão dessa complexidade, deveriam vir aos autos comprovação desse lapso temporal estendido para que pudesse ser deferida a liminar no habeas corpus. Mas a decisão que prevaleceu foi o do não conhecimento e a aplicação da súmula. Karina, teve também o caso de um policial federal
que faleceu no exercício da função antes de ser efetivado. O que estava sendo discutido nesse caso? Esse caso foi bastante interessante, foi logo no finalzinho da sessão da primeira turma, William. Tratava-se de um policial federal que tomou posse em razão de uma decisão judicial e antes mesmo de ser efetivado no cargo, ele veio a falecer ainda em serviço. E em razão desse falecimento, os familiares já começaram a receber uma pensão e a União questionou judicialmente esse recebimento da pensão justamente pelo fato dele não ter sido efetivado. E os ministros acabaram confirmando a decisão do Tribunal ACO, no sentido de que é devido sim, porque mesmo ele não sendo efetivo, ele teria falecido em razão do serviço prestado. E nesse sentido acabou confirmando, portanto, a pensão que já vinha sendo recebida pelos familiares em razão dessa prisão do policial federal. Perfeito. Sessão amanhã à tarde? Amanhã, sessão plenária a partir das 14. Mais um encontro com a gente aqui no Jornal amanhã na quarta-feira. Combinado. Obrigado. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, foi preso hoje na Operação Fantoche contra suspeitos de corrupção envolvendo contratos entre empresas ligadas a uma mesma família, o Ministério do Turismo e o Sistema S, no valor total de R$400 milhões. Outras 9 pessoas também foram presas. Segundo a Polícia Federal, a maior parte dos contratos tratava da execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados ou que não foram concluídos, com recursos desviados por meio de empresas de fachada. A ordem para a operação foi da 4ª Vara Federal de Pernambuco, que também autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados. Em nota, a CNI disse não ter conhecimento do teor das investigações. O Ministério do Turismo diz que nenhum contrato foi assinado pela atual gestão. Em mais uma fase da Lava Jato, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça na operação batizada de Ad Infinitum. O operador financeiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso pelos agentes. A operação é para apurar a existência de um método de lavagem de dinheiro que envolve o repasse de quantias milionárias ao setor de operações estruturadas da Odebrecht, por meio da atuação de operadores financeiros entre os anos de 2010 e 2011. De acordo com a Polícia Federal, a empresa usava dinheiro para repasses, para campanhas eleitorais e para pagar propinas a agentes públicos e políticos. A Justiça também determinou o bloqueio dos bens dos investigados. E você vai ver no próximo bloco. CNJ assina acordo para criar base de dados para a garantia do direito à educação em todo o Brasil. O primeiro acordo assinado foi de cooperação com o Instituto Articure. Hoje foi dia de sessão no Conselho Nacional de Justiça. Um dos temas discutidos foi a suspensão de um concurso público em São Paulo. Mas antes da sessão, foram assinados 2 acordos com o CNJ e o conselheiro Henrique Ávila foi reconduzido ao cargo. O primeiro acordo assinado foi de cooperação com o Instituto Articure. O objetivo é criar uma base de dados para entender melhor os problemas para a garantia do direito à educação em todo o Brasil. Depois foi assinado o termo de implantação do sistema de execução eletrônico do TJ do Mato Grosso. A medida é para melhor acompanhamento do cumprimento de pena no setor carcerário. Além disso, o conselheiro Henrique Ávila foi reconduzido ao cargo. Ele já tinha cumprido o mandato em 2017. Sua Excelência tem aqui uma convivência digna de elogios por parte de todos nós, os conselheiros que já atuaram com Sua Excelência e os atuais conselheiros. No plenário, um dos processos julgados foi o pedido de suspensão para concurso público de cartório de São Paulo. Nós temos que diminuir a judicialização e o litígio no Brasil e não alimentá-los. Por isso que eu vou pedir vênia às senhoras e senhores conselheiros e ao relator, ministro Humberto Martins, para aderir à proposta ora trazida pelo conselheiro Valdetário, no sentido de sequer conhecer do pedido de providências. Por maioria de votos, os conselheiros do CNJ julgaram que a reclamação de que o edital foi publicado fora do prazo constitucional não se aplica no caso. Por isso, o pedido de providências não foi conhecido, ou seja, não há base para julgamento. O Superior Tribunal de Justiça decide: criança que foi mandada para abrigo por suspeita de ilegalidade no registro de nascimento deve ficar com o pai até a decisão final sobre a legalidade do documento.
A Justiça havia determinado a busca e apreensão e o acolhimento institucional de uma criança de 11 meses de idade que estava sob o cuidado do pai registral e da companheira. Isso porque, de acordo com o processo, há dúvidas sobre a paternidade da criança. A ação foi proposta pelo Ministério Público para a destituição do poder familiar, investigação da paternidade e anulação do registro civil. Com a suspeita de ter havido uma adoção irregular mediante fraude no registro, a Justiça Estadual determinou que a criança deveria permanecer em uma instituição de acolhimento até que as investigações sobre a paternidade fossem finalizadas. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Ao determinar que o bebê deve ficar com o pai registral até o final do processo, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige a demonstração de evidências de ameaça, mostrando que a criança está em perigo físico ou psíquico. O ministro Luiz Felipe Salomão destacou também que transferir a guarda da criança primeiro para um abrigo e depois para outro casal cadastrado na lista de adoção poderia causar danos irreparáveis à formação da personalidade na fase mais vulnerável do ser humano. Nesse caso, você vai dosar, você vai minimizar os efeitos da lei de registro público, vendo se, no caso concreto, efetivamente é preferível a criança ficar com aquela família. Valdemar Martins é presidente de uma instituição de acolhimento e conta que a determinação criteriosa de mudança de lar é importante para gerar o menor impacto possível no desenvolvimento das crianças. É o rompimento de uma relação e nem sempre esse rompimento ele não deixa de ser traumático. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal negou o recurso do presidente Jair Bolsonaro e manteve decisão que o condenou ao pagamento de indenização de R$10 mil por danos morais à deputada federal Maria do Rosário. Bolsonaro foi condenado por incitação ao estupro. Em discussão em 2014, ele disse que não estupraria a deputada porque ela seria muito feia e não mereceria. Na decisão, o ministro rejeitou o recurso por entender que não seria possível reexaminar as provas do processo no tipo de ação utilizada pela defesa de Bolsonaro. Rejeitou também os argumentos de que os advogados e que as declarações do presidente estariam protegidas pela imunidade parlamentar. Para o ministro, as afirmações em questão não têm relação com o exercício do mandato de deputado e, por isso, não estão protegidas pela regra da imunidade. Ainda cabe recurso da decisão. E daqui a pouco, na segunda reportagem da série sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral, as principais mudanças implantadas pelo Código Eleitoral de 1932. A missão histórica da Justiça Eleitoral é sempre essa, de zelar por eleições limpas. Começou hoje e vai até amanhã na Escola Superior da União, um seminário internacional promovido pelo Ministério Público Federal em Brasília. O evento reúne autoridades de vários países para trocar experiências e buscar novos caminhos para o combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. A escravidão moderna é um problema invisível que afeta a vida e a liberdade de milhões de pessoas em todo o mundo. Dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, de 2016, indicam que mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas desse tipo de crime. A exploração sexual continua sendo o principal objetivo do tráfico de pessoas e responde por 59% dos casos. Já o trabalho forçado aparece em 39% das ocorrências. Para combater esse tipo de crime, o Ministério Público Federal reuniu em Brasília autoridades de diversos países para trocarem experiências e traçarem estratégias de enfrentamento. A experiência das atuações pretéritas, das atuações anteriores, com os êxitos e também com os fracassos, permitirá identificar as luzes e as sombras do percurso para que nós consigamos evitar os erros e renovar os acertos. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novas, que tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com o caso do jogador Daniel morto depois de uma festa de aniversário no Paraná em outubro passado. Nesta terça-feira, a mãe do jogador, Eliana Correia, prestou depoimento à Justiça.
Pela primeira vez, a mãe de Daniel foi colocada na frente dos 7 réus, entre eles Edson Brite Júnior, que confessou o crime. Agora a tragédia de Brumadinho. Amanhã a Justiça retoma as audiências de conciliação com a mineradora Vale. A expectativa é adequar as obrigações emergenciais que foram propostas aí por um termo de ajustamento preliminar para reparar os danos causados pelo rompimento das barragens da mina de Feijão no mês passado. A audiência está prevista para as 14h na 6ª Vara de Fazenda Estadual em Belo Horizonte. E ainda sobre Brumadinho, servidores, estagiários e voluntários estão fazendo um curso de capacitação em conciliação lá no município. Eles aprendem sobre solução de conflitos e negociação. O curso vai até o dia 1º de março. E amanhã, o plenário do STF retoma o julgamento da ação para criminalizar a homofobia. A sessão está prevista para as 14h. O giro fica por aqui. Para rever as matérias do Jornal da Justiça, é só ir lá no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça está exibindo uma série de reportagens especiais sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral no país. Hoje, na segunda reportagem especial, vamos conhecer as principais mudanças implantadas pelo Código Eleitoral de 1932. Um processo de votação seguro, transparente e feito para todos. A realidade atual só foi possível porque há 87 anos nascia o primeiro Código Eleitoral, publicado em 24 de fevereiro de 1932. A legislação deu início a grandes mudanças e transformações no pleito. Instituiu a Justiça Eleitoral e ampliou o acesso às eleições, antes feita por poucos e para poucos. É que, além do voto secreto e universal, o Código trouxe também a previsão do voto feminino. Outro marco da legislação foi a criação dos tribunais regionais eleitorais de cada unidade da federação. Além disso, o Código também fez referência aos partidos políticos. Passou a regular as eleições federais, estaduais e municipais e atribuiu à Justiça Eleitoral a responsabilidade de organizar o processo de votação. Mas, com o passar dos anos, o Código precisou caminhar junto com a evolução da sociedade, se adaptar às mudanças, às novas tecnologias, à realidade de cada época. Mas antes de chegar a evoluções tão significativas, o guardião das leis eleitorais atravessou fases e desafios. Primeiro veio o Estado Novo, em 1937, quando Getúlio Vargas extinguiu a Justiça Eleitoral. Em seguida, o próprio Vargas, em 1945, editou uma lei responsável por reconstituir a Justiça Eleitoral. Já em 1950, a Lei 1164 dedicou pela primeira vez um capítulo para propaganda partidária, além de prever ações para evitar fraudes, como, por exemplo, a criação de uma cédula única de votação, e ainda manteve o eleitor na mesma sessão eleitoral. E em 1965, o novo Código Eleitoral foi editado e está em vigor até hoje. O atual código nasceu com 383 artigos, mais que o dobro do primeiro, que tinha 144. Entre as mudanças que ele trouxe está a possibilidade de cidadãos brasileiros que residem no exterior votarem para presidente e vice-presidente da República. Além disso, o Código de 65 passou a disciplinar a atuação dos juízes eleitorais em cada localidade. E embora tenha sofrido alterações durante o golpe de 64, a legislação que passou por mudanças para adaptar o processo eleitoral aos interesses dos militares sobreviveu. Para Tiago Eusébio, a redemocratização do país, aliada à promulgação da Constituição Federal de 1988, colaborou para o surgimento de leis fundamentais no processo atual. A Constituição Federal de 88, ela inaugura uma nova ordem jurídica no país. E a partir dessa nova ordem jurídica, é necessário a criação de novas leis para adequar o sistema eleitoral e a justiça eleitoral como um todo dentro desse arcabouço normativo. Diversas leis foram publicadas após a Constituição. Primeiro, em 1990, a Lei de Inelegibilidades.
Depois, em 1995, foi criada a Lei dos Partidos Políticos. Já em 1997, uma iniciativa popular resultou na Lei da Compra de Votos, que se tornou emblemática por combater essa prática. Além disso, a Lei das Eleições trouxe a previsão do famoso Caixa 2. E a Lei da Ficha Limpa representa nada mais do que a vontade popular no papel. Para especialistas da área, uma reforma do Código é necessária, não para mudar a essência, mas para compilar tantas passagens importantes dessa história em um único livro. A missão histórica da Justiça Eleitoral é sempre essa, de zelar por eleições limpas e igualdade de condições entre os candidatos. E nesse aspecto, é uma justiça que tem funcionado muito bem para o Brasil desde sua criação em 1932 até os dias de hoje. Amanhã veja os avanços que ocorreram na Justiça Eleitoral de 1932 até os dias atuais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.